Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meu nome é Nivaldo Godoy de Andrade, sou pastor, servo desta casa também. Ele estava falando aqui de horário. Não vou pregar até meia-noite não, mas eu um dia estava conversando com um pastor angolano da África, tem uma igreja muito grande, Pitangueiras. E falei, pastor, por que a gente vê muito milagre na Angola e não vê muito milagre no Brasil? Ele falou, isso é questão de cultura. Além do poder de Deus, mas é uma questão de cultura. Eu falei, mas por quê, pastor? Porque lá na Angola, profeta que tem unção, no mínimo, é 4, 5 horas de ministração. Quando começa a aquecer, a Shekinah já está descendo, poder, cura, batismo, transformação. Aqui no Brasil, prega-se 1 hora e meia, o povo já começa a chiar e quer ir embora. Aí fala que Deus é ruim, que Deus não cura, que Deus não faz. Acho que nós temos que mudar um pouco a nossa concepção, termos sede de buscar a presença de Deus, termos sede de sentir a presença de Deus, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Depende de nós. Amém? Feche seus olhos, quero fazer minha oração. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor já está entronizado no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. Quero profetizar que o Senhor, Pai, cerca esse lugar com arcanjos de guerra, príncipes do céu, e que nenhum mal, nenhum principado, potestade, ou algum diabinho, Senhor, possa vir nesse lugar, Pai, porque a tua presença é maior, é mais forte, Senhor. Aqui está a tua noiva. Senhor, quero profetizar aquele que está assistindo pelo Facebook, Senhor, pelo YouTube, Senhor, qualquer mídia social, que o Senhor vá de encontro à casa dele, Senhor, possa derramar a mesma unção, o mesmo poder, a mesma graça que está aqui, Senhor. Abre os seus olhos, Pai, neste lugar. Abre a minha mente, Senhor, para que eu fale o que o Senhor quer, Pai. E que as pessoas que estão aqui sejam transformadas, impactadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Profeta menor, Jonas. Todos aqui, pelo que eu sei, devem conhecer essa história. A história do homem que foi engolido por um peixe. Talvez você que foi na escola dominical, quando criança, na escolinha, pintou a baleia. O profeta. Essa mensagem, para você que nos assiste pelo Facebook, é uma mensagem para aquele que é cristão, aquele que não conheceu Jesus. Mas você que não conhece, quero que você conheça a partir de agora. Eu já ministrei 2 vezes essa mensagem. E minha esposa ainda brincou, falou, só falta na igreja do pastor Luciano. 2 dias depois o pastor ligou, mandou mensagem, eu falei, é de Deus. Versículo 1 do capítulo 1. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Talvez a sua Bíblia tenha outro nome, mas eu peguei uma linguagem fácil para você entender. Para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Amém? Coloque sua Bíblia no seu assento, não precisa abrir, preste atenção somente a mim. Não converse com a direita nem com a esquerda, que Deus vai falar contigo. Alguém sabe o que não é livre-arbítrio? Todo mundo sabe o que é livre-arbítrio? Sim. Estamos com uma igreja que sabe o que é livre-arbítrio. Pastor, o que é livre-arbítrio? Deus não criou você e eu como robôs. Deus poderia ter feito a sua imagem e semelhança perfeito, maravilhoso que nós somos, mas já saindo da barriga no hospital fazendo assim com a mão para cima. Não. Ele criou você com livre-arbítrio de decidir o que é certo e o que é errado. Mas às vezes você não sabe, igreja, o que é certo e o que é errado. Às vezes, Deus precisa tirar o livre-arbítrio e se intrometer nas nossas vidas.
Ele não vai respeitar o seu livre-arbítrio se ele tiver uma chamada na tua vida, se ele tiver algo na sua vida, algo que quer transformar a sua vida, ele vai saber o que é melhor para a tua vida. Será que o pai daria uma cobra para o filho? Não. Será que o pai daria veneno para o filho? Não. Deus, ele vai dar como um bom pai o que é melhor para você. Ah, mas não é do seu jeito. É do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, como ele quer. Em tudo ele é soberano. Entenda, igreja, o Senhor é soberano em todas as coisas. Mas Jonas era um profeta em Israel. Um homem cheio de Deus, um homem ao qual ficava esperando o Espírito Santo de Deus vir sobre ele. Como assim, pastor? Hoje o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você. Antigamente, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, o rei, o sacerdote, e ele ficava esperando o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vinha, ele profetizava: assim diz o Senhor. Mas hoje não, ele mora dentro de você, ele mora dentro de mim, ele habita dentro de nós. Jonas, crente, um homem cheio do Espírito Santo, um homem ao qual conhecia a palavra, um homem ao qual estava no círculo de oração, um homem ao qual estava no templo, um homem ao qual prestava sacrifícios, um homem ao qual adorava, estudava, pregava, falava do amor de Deus. E de repente o Espírito Santo vem e fala para ele: filho de Amitai, apronte-se e vá a grande Nínive. Mas Jonas é um crente obediente, é um crente que obedece ao seu Senhor, e ele foi a Nínive? Não. O Senhor mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda. Ele correu, comprou uma passagem, entrou dentro do barco e desobedeceu ao Senhor. Quando vocês, como igreja, como noiva, desobedecem seu noivo, tudo tem um preço. Tudo tem uma consequência. Não adianta nós falarmos: Deus, tu és maravilhoso, Deus, tu és santo, Deus, tu és tremendo. Mas quando Deus coloca um profeta na terra, um homem abençoado na figura do pastor, e nós não obedecemos, nós não respeitamos, nós não ouvimos a direção, e às vezes nem amamos o nosso próprio pastor, como podemos adorar um Deus que é invisível, se a própria imagem e semelhança de Deus na figura do pastor está aqui e você não obedece? Mas o crente é difícil. O crente, quando Deus fala, vai para a direita, o que ele faz? Vai para a esquerda. Mas por que, pastor Jonas foi para a Espanha? Porque Jonas não queria que aquele povo fosse abençoado por Deus. O ninivita, para você entender a história, era um povo inimigo de Israel, era bárbaro, era cruel. Quando ele pegava os seus inimigos, eles decapitavam a cabeça, arrancavam suas entranhas, penduravam suas cabeças na frente da cidade. Eles martirizavam essas pessoas. Mas todas essas pessoas, ela tem o direito de ouvir que o Senhor é o Salvador de todos. Mas às vezes o crente, ele quer pegar a balança de Deus e falar: não, esse não pode. Ah, esse pode. Ah, esse não. Isso se chama tribunal. Pastor, mas como que é o tribunal? Um tribunal é composto por um juiz que vai julgar a causa, um advogado que vai defender o réu, um promotor que vai acusar e o réu. Às vezes nós, como cristãos, criamos um tribunal dentro do nosso coração que se chama tribunal de exceção. O que nós fazemos? Às vezes pela uma atitude, pelo olhar, como o pastor disse, pela luz. Às vezes é uma luz bonita e já julgamos e condenamos.
Isso não é um coração de cristão, é um coração de uma pessoa que tem conhecimento de Cristo, mas não teve encontro com Cristo. Porque aquele que tem encontro com Cristo não vê coisas pequenas, ela vê a essência de Deus. Tribunal de exceção, pastor, como que é? Você olha, você vê, você julga, você condena, você defende dentro do seu coração e bate o martelo e dá uma sentença. Esse é o tribunal de exceção. Não temos que julgar, não temos que apontar, nós temos que ser a diferença aonde entrarmos. Jonas desobedeceu a voz do Espírito Santo, vá até Nínive. Com certeza no seu coração ele falou, não vou para Nínive. Eu vou, aquele povo é bárbaro, eu quero que Deus mate a todos, eu quero que Deus exploda aquele lugar. Mas quando Deus está no controle, não adianta. Ele vai atrás de você, aonde você se esconder. Aonde você estiver, Ele vai te buscar. Jonas, a palavra disse que ele entrou num barco. Se você estudar a história, aquele barco era um barco um barco mercante de mercadorias. Aqueles homens eram homens experientes ao mar, eram homens ao qual estavam 24 horas, não existia sonar, não existia GPS, não existia bússola, assim só as estrelas que guiavam, cartas náuticas. Aqueles homens poderiam ser considerados piratas, não piratas por roubar, mas por ter experiência ao mar. Eram homens experientes ao mar, eram homens que estavam acostumados ao mar, e de repente me entra o rebelde, o crente rebelde dentro do barco. E aonde há rebeldia, aonde há desobediência, a tristeza, a morte, a dor. Às vezes o pecado de uma pessoa pode contaminar uma nação, pode contaminar uma casa. Ah, pastor, Deus perdoa, Deus perdoa, mas todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência, pastor Luciano. Jonas, o crente cheio do Espírito Santo, não era ovelha, era um profeta. E ele entrou dentro do barco. O que aconteceu, pastor? É como eu disse, Deus não respeita o seu livre-arbítrio. Porque às vezes você e eu tomamos atitudes e posturas que não vai agradar ao Senhor, vai nos levar à morte. Se Deus respeitasse o meu livre-arbítrio, eu estava morto hoje, eu não estaria aqui, eu não estaria casado. Aonde eu estaria? Talvez estaria num bar, talvez estaria em pecado, mas Ele, pela sua misericórdia, me resgatou, te resgatou. Se você está aqui nesta noite, é porque Ele foi te buscar lá no fundo do poço e te trouxe para te dar vida, vida em abundância. Vida em abundância. Mas o que aconteceu na história com Jonas? Jonas estava no barco. No entanto, Deus mandou um vento forte. E houve uma tempestade no mar, era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam, socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram carga ao mar. Porém Jonas, o crente, tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Quando você desobedece à voz do seu Senhor, você vai descendo, 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 até ficar no fundo do poço. E às vezes Satanás vem e coloca um sono profundo em você, que você não começa a ver as adversidades que está acontecendo na sua vida. Talvez você que está me assistindo nesse exato momento, Satanás está colocando um sono profundo na tua vida, na tua casa, colocando você num lugar de derrota, e você não está percebendo. Quantas vezes eu vi pessoas que falam, mas eu tenho Deus. Mas se você está passando no fundo do poço, é porque você não obedeceu à voz do Espírito Santo. Caiu em sono, sono profundo poderia ser aqui, pastor.
uma cegueira espiritual. Talvez você não está vendo o que Deus quer fazer na tua vida nesse exato momento, porque talvez venha um sono profundo, como uma cegueira espiritual na tua vida. Jonas estava no fundo do poço, estava lá dormindo. Aqueles homens eram homens vividos no mar. Eles sabiam que aquela tempestade não era uma tempestade comum, pastor. Era uma tempestade sobrenatural. E o capitão do navio encontrou ali e disse: como é que você está dormindo? Todos nós estamos desesperados dentro do barco. Todos nós estamos preocupados. Nós nunca vimos isso acontecer nesse barco. E você está dormindo. Às vezes a tempestade vem na tua vida, na tua casa, na tua família. E você não entende o porquê está acontecendo. É porque você está dormindo, está longe da presença do Senhor. Às vezes vem tribulações, provas, doenças, até uma morte, uma cadeia. Falta de emprego, por quê, pastor? Porque você dormiu e você não ouviu a voz do seu Senhor. Jonas estava dormindo, pastor, e ele não ouviu. E o capitão disse: levanta-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram ao outro: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado que está nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Uma pausa para você me entender. O vento obedeceu a Deus. A tempestade obedeceu a Deus. O mar obedeceu a Deus. O sorteio entre os marinheiros que caiu em Jonas obedeceu a Deus. O capitão foi chamar Jonas e obedeceu a Deus. E a única pessoa que não obedeceu ao Espírito Santo foi o crente. Isto é sério. Às vezes Deus quer falar contigo e você não obedece. Às vezes Deus manda, puxa, acorda e você está dormindo no sono profundo. Um sono profundo espiritual. Ele quer falar contigo, Ele quer mudar a sua situação, Ele quer mudar a tua casa. Você às vezes prefere ficar de banco e não obedecer a voz do seu Senhor. Todo mundo obedece ao Senhor. Mas o único que não obedece, pastor Luciano, é o crente. Por quê? Um Deus tão misericordioso. Por quê? Então lhe perguntaram, quem perguntou? Todos aqueles que estavam no barco perguntaram a Jonas: quem é culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país? Quem é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas. Adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aqueles marinheiros viram que ele estava ali, era um desobediente do Deus do céu e da terra. Não adianta você esconder do Deus do céu e da terra, porque Ele não vai respeitar o teu livre-arbítrio e Ele vai te buscar. Se existe uma promessa de Deus na tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai te buscar na boca do dragão, Ele vai te buscar aonde você estiver, porque com Deus não tem como se esconder. Não tem como se esconder de Deus. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é Pai, Ele é imensurável. Ele vai te buscar aonde você estiver. E se você estiver em desobediência, Ele vai te buscar também. Como eu disse, tudo tem um preço. Não sou eu que falo, é a palavra. Estou lendo a palavra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Não adianta fugir de Deus, o Senhor. Você fugir do diabo é fácil.
você que me assiste, fugir do diabo é fácil porque você dobra o joelho, adora a Deus e Ele manda uma comitiva de anjos para te salvar. Agora desobedecer a Deus, você vai chamar quem? É somente Ele e você. Ele vai te buscar aonde você estiver. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo do seu Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram apavorados, aí disseram: veja o que você fez. A desobediência de apenas um homem pode arrastar multidões ao pecado. Isso é sério. Temos que tomar cuidado, igreja, o que falamos, se maldizemos ou bendizemos. Não adianta você falar que aceita Jesus e falar mal do seu irmão. Não adianta você falar de Jesus e falar mal da igreja. Não adianta você falar que é cheio do Espírito Santo e falar mal da liderança, falar mal da igreja, falar mal disso, daquilo. Você vai entrar num sono profundo e Satanás vai vencer sobre a tua vida. Mas em nome de Jesus, eu profetizo que a Igreja Batista Pentecostal está acordada porque o Espírito Santo está movendo sobre a tua vida. Eu profetizo que você não vai dormir e você vai ouvir a voz do seu Senhor. E quando o seu Senhor falar, vá, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A tua boca não pode ter duas águas, águas amargas e água doce. Se está acontecendo isso, é momento de você agora refletir no seu coração. Porque não sou eu que está falando, é o teu Deus através da minha boca. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar. Eles ficaram calmos, pois eu sei que por minha culpa essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazer isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Preste bem atenção. Você e eu não vamos conseguir nada com a força do nosso braço. Muitos homens que conheço e conheci tentam fazer as coisas com a força do seu braço, principalmente da área do direito. Acham que são melhores que os outros. A força do braço, nossa, é falha. Mas aquele que coloca a sua força em Deus, ele vai ser vitorioso. Se você está colocando e dependendo da força de homens, o Senhor manda te dizer: coloque as suas lutas, coloque as suas dúvidas, coloque os seus problemas nas minhas mãos, porque as minhas mãos são grandes e fortes. Eu seguro os teus problemas. Eu sou o Senhor da minha noiva, e eu mando te dizer nesta noiva amada: coloque os seus problemas nas minhas mãos, porque as minhas mãos são grandes. Eu carrego o fardo, eu alivio a tua dor. Eu sou o Senhor que transforma a tua história. Aleluia, santo. Então, aqueles marinheiros oravam bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, porque tiramos a vida deste homem, pois Tu és o Senhor que está fazendo isso, e está acontecendo, é a Tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. E eles ficaram com tanto medo do Senhor, que eles se ofereceram sacrifícios e fizeram promessas. Deus é tão perfeito, preste bem atenção nisso. Deus é tão perfeito, que aqueles homens que eram ímpios, serviam os outros deuses, o temor de Deus foi tão grande na vida deles, que a palavra diz que eles se converteram. Mas como assim, pastor? Fizeram promessas e sacrifício. Às vezes, até num erro nosso, o Senhor, Ele pode usar
Como aqui, esses marinheiros fizeram sacrifício, fizeram promessas, creio eu, Deus, se tu me livrar dessa tempestade, eu vou seguir o Deus do céu e da terra, e vou mudar as minhas condutas a partir de hoje. Eu quero esse Deus que sopra sobre o mar, eu quero esse Deus que acalma a tempestade, eu quero servir esse Deus maravilhoso. Até num erro de um profeta, Deus ele está trabalhando. Deus está trabalhando em tudo. Às vezes você pode estar aí e falando, nossa, que palavra chata que eu estou fazendo aqui. O Senhor trouxe você aqui, porque a palavra te liberta. A palavra te salva. A palavra transforma. A palavra vai, encontra no seu coração. E o Senhor, na hora certa, Ele vai mudar a tua história. Aí acontece algo que talvez você nunca ouviu. Ouviu de uma forma que Deus vai falar diferente com você. Jogaram ele no mar e fizeram sacrifício e promessas. O Senhor ordenou um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. Talvez você viu o peixe como uma maldição, um castigo, algo horrível, mas não. Aquele peixe era o submarino celestial. Por quê, pastor? Porque Jonas devia estar nadando, nadou um pouco e começou a nadar, de repente começou a cansar, o mar estava agitado, havia ondas, havia raios, quando jogaram ele em um alto mar. Não é brinquedo, você começa a nadar, de repente você começa a cansar, começa a beber água, começa a descer para baixo e começa a desesperar, eu vou morrer, porque todo aquele que está em desobediência pode vir a morte sobre a tua vida. Mas o Deus que eu e você servimos é um Deus além da misericórdia e da graça. E ele foi, e ele já tinha preparado um submarino de última geração, um peixe para engolir o homem. Pastor, mas como assim? Se você for estudar, existe uma baleia chamada cachalote. Você que está anotando aí, para não falar besteira, chama baleia cachalote. Depois você pesquisa, é uma baleia gigante, grande, que ela pode engolir um homem. A palavra não fala de baleia, fala de peixe. Deus poderia ter feito outro peixe, mas aqui eu estou usando o exemplo da baleia cachalote. E quando Jonas estava agonizando, bebendo água, o Senhor veio com a baleia ou com o peixe e engoliu, porque até a baleia obedeceu. Assim diz o Senhor, peixe, eu, o Senhor, o Deus eterno, dou uma ordem a você, que você vá e engula o meu filho, não machuque ele, porque eu estou dando uma ordem. A baleia obedeceu, mas às vezes quem não obedece é o crente, cheio do Espírito Santo. O crente às vezes está lá sapateando, oh Deus, estou cheio do poder, cheio da presença, mas não obedece. Deus fala, mas não obedece. Por quê? Coração duro. Deus quer trabalhar no coração duro, quer amolecer. Pastor fala de cajado pesado, mas o meu também é. Às vezes eu falo em casa, eu falo, Deus, dá uma palavra mais avivada. A gente tem que obedecer. É Ele que manda. Ai de mim. Última vez que eu preguei aqui, o Senhor falou quinta, sexta, sábado, domingo, até a última hora, para eu trazer uma mensagem aqui. Às vezes nós não queremos trazer uma palavra dura, mas quem manda é o Senhor, e a gente obedece. 3 noites e 3 dias na barriga do peixe, na baleia, no peixe, no submarino celestial. Ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor dizendo, ó Senhor da minha aflição, clamei por socorro e tu me respondeste.
Do fundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me tiraste do abismo, bem do fundo do mar, ali com as águas cercavam por todos os lados e todas as poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que eu não me tornaria a ver teu santo templo. Jonas estava preocupado com a igreja, mesmo morrendo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até as raízes das montanhas, desci até a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó Senhor meu Deus, quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, Senhor. E a minha oração chegou a ti, do teu santo templo. Aqueles que adoravam ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifício. Eu cumprirei o que prometi, a salvação vem de Deus, o Senhor. Eu não sei como está teu coração, eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor manda dizer: clame a mim e eu responderei. Talvez você ouça falar de avivamento. Jonas foi o maior avivalista de todos os tempos. O que era avivamento, pastor? O avivamento não é só emoção, dançar, pular, estar cheio do Espírito Santo. Mas o avivamento é um quebrantamento de coração, um arrependimento que começa de dentro para fora. E você começa a sentir algo dentro do seu coração que está te incomodando, que você errou. E você precisa vomitar aquela coisa ruim para que o Espírito Santo transforme o teu coração. E você se arrependa, e eu me arrependa dos maus pecados. Ah, pastor, mas será que foi só Jonas que Deus não obedeceu o livre-arbítrio? Provérbios 16, 9 fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quem determina os seus passos? Pastor Luciano, pastor, é o Senhor. Quem determina os seus passos é o Senhor. Paulo estava no cavalo. Você que me escuta, preste bem atenção. Às vezes você acha que está no caminho certo. Paulo estava no cavalo. Era crente, era homem conhecedor da lei, era homem que se dizia servo de Deus, mas era perseguidor, era assassino, matava os crentes, perseguia os cristãos. E de repente ele caiu do cavalo. Por quê? Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Deus não respeitou o livre-arbítrio de Paulo. Por quê, pastor? Porque Deus tem um legado, uma história na vida dele. Talvez você não está conseguindo conduzir a sua vida de uma forma, mas é noite de o Senhor pegar a direção do leme do teu barco e Ele conduzir a tua vida. Mas por que Deus não respeita o meu livre-arbítrio? O Senhor já se perguntou, eu perguntei para Deus, mas Deus, por que Deus? Por quê? A palavra de Deus em 1 Coríntios 6,19 fala: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, porque Ele comprou e pagou o preço. Deus comprou você e eu pelo sangue do inocente, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi lá na cruz e falou: Satanás, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu sangue, eu entrego tudo pela vida do Nivaldo e da minha igreja. É por isso que Ele não respeita nosso livre-arbítrio, porque Ele veio e comprou a nossa vida pelo preço de sangue, sangue de inocente.
Preste mais atenção. O relógio está correndo. E eu quero profetizar sobre a tua vida. O primeiro capítulo de Jonas fala que Deus chamou Jonas pela primeira vez. Capítulo 3, preste bem atenção que isso é muito importante. Pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas: apronte-se e vá a grande Nínive. A misericórdia de Deus é abundante. Mesmo Jonas sendo crente, cheio do Espírito Santo, desobedecendo, Deus deu para ele a segunda chance de obedecer. Talvez você está aí e Deus manda te dizer: eu estou te dando a segunda chance. Você mesmo, Deus está te dando a segunda chance. Talvez você não vai ter a terceira, quarta. Mas como assim, pastor? Moisés era um homem separado, um homem ao qual viu milagres, viu poder, viu maravilha, viu libertação, viu todo o poder e sinal de Deus. E ele bateu no cajado, na pedra, que era para dar uma ordem para sair a água. E ele não teve a segunda chance. Talvez a primeira vez que ele te deu uma chance, para você chegar na segunda, você caminhou por caminhos tortuosos, caminhos duvidosos, caminhos que não foram agradáveis, caminhos de derrota, caminhos de erro. Mas ele manda te dizer: eu estou te dando a segunda chance. Talvez você fale: Moisés merecia a segunda chance. Mas Deus não deu a segunda chance. Para Jonas ele deu. Por quê, pastor? Porque Jonas foi o maior avivalista da sua época. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo lá a mensagem que eu vou lhe dar. Jonas se aprontou a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Eram 800 quilômetros a pé da onde ele estava, onde o peixe vomitou ele, na praia. E ele tinha que caminhar, não sei, a história não fala se foi de burro, se foi a pé, mas ele teve que caminhar 800 quilômetros. Alguns historiadores falam 1000 quilômetros. E ele foi. Chegando lá, Jonas entrou na cidade, andou o dia inteiro e começou a anunciar. Talvez você é tímido. Eu era tímido, minha esposa sabe. Talvez você seja tímido. Talvez você não tenha uma eloquência para falar. Talvez você tenha medo de falar. Talvez você tenha insegurança. Talvez você nunca falou. Talvez é a primeira vez que você pode falar. Eu não sei o que passa na sua vida, mas Deus manda te falar. Eu sou o Deus que transforma todas as coisas. Eu sou o Deus que capacito aqueles que precisam ser capacitados. Basta você ter disposição. Jonas não falou 2 horas. Jonas não tinha uma oratória perfeita. Jonas não tinha, talvez, um pronunciamento glamuroso como muitos pregadores. Mas ele tinha uma coisa: a presença e a direção do Espírito Santo na vida dele. Havia um peso muito grande na vida dele. Talvez as pessoas falam para você que você não tem valor. Talvez as pessoas falam que você é derrotado. Talvez as pessoas falam que você não vai conseguir. Mas você é único. Não existe outro com o seu DNA. Não existe outro com suas digitais. Não existe outro que Deus escolheu uma unção especial para a tua vida. Por isso que Deus tem um carinho com Jonas. Por quê? Porque ele tinha uma unção diferenciada. Ele tinha um peso espiritual. Havia um mover muito grande de Deus na vida dele. Por quê, pastor? Porque ele falou apenas 6 palavras. 6 palavras. Talvez Deus quer te usar com apenas uma palavra e você pode ganhar uma nação inteira. Ganhar multidões, ganhar tua família, ganhar todos aqueles que estão perdidos no mundo. Apenas uma palavra, e Jonas foi usado com 6 palavras. Que palavras são essas, pastor? Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Um estrangeiro veio no país da Síria, na capital chamada Nínive. E ele falou apenas 6, anote isso, filho, 6 palavras. Nínive será
destruída. O porquê que as pessoas ouviram ele? Porque há um peso de Deus na vida de Jonas. Há um peso de Deus na tua vida. Há um peso de Deus na tua vida. Deus quer usar a tua vida, igreja, para transformar vidas e nações. Mas temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde o mais importante aos mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu-se uma roupa feita de pano grosseiro e sentou sobre as cinzas e mandou anunciar ao povo da cidade um decreto real. Esta é a ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém poderá comer nada. Todas as pessoas e também todos os animais, o gado, as ovelhas, estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vestirem roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore ao Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos, as suas maldades. Assim Deus mude de ideia e talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Através de um homem com 6 palavras, mas cheio do Espírito Santo, uma nação pode ser transformada. Talvez nós não precisamos de políticos bons, não precisamos de que a corrupção acabe, mas nós precisamos de um crente obediente, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da graça, para liberar uma palavra na nação, e essa nação ser transformada. Ser transformada através de um grande homem, cheio do Espírito Santo, com coragem. Talvez ele libere uma palavra no Brasil, e o Brasil possa ser transformado. Mas para isso você tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e obedecer. Ouvir o que Deus está falando na palavra, no louvor, através dos profetas, em sonho, e obedecer a voz do seu Senhor. Não adianta eu falar e você não obedecer. Por quê, pastor? Porque não vai mudar em nada e você pode parar lá na boca do peixe. Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito. Sabe o que aconteceu? Jonas saiu da cidade radiante. Quando Deus usa a minha boca para falar com alguém em profecia, quando Deus me usa em revelação, quando Deus me usa na palavra, eu saio da igreja radiante. Às vezes minha esposa fala, vai tomar um banho que você está pegando fogo. Eu saio eletrizado. Imagina Jonas, cheio do Espírito Santo, liberando a palavra, 6 palavras, e aquela nação foi transformada, foi modificada. Houve aquebrantamento, houve jejum, houve pranto, houve a mudança do Espírito Santo. Jonas saiu daquele lugar radiante. Não, pastor, saiu com raiva. Saiu com raiva. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido, e ainda orou. Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ia fazer. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és um Deus de compaixão e misericórdia. Além de Deus trazer a bênção sobre a vida daquele povo, aquele profeta, aquele pregador tinha que sair cheio do Espírito Santo, tinha que ensinar mais aquele povo de amor, de graça, de poder, mas ele saiu com raiva. Às vezes Deus dá uma vitória para nós, e a gente fala, mas eu não queria o carro amarelo, eu queria vermelho, não queria 2012, Deus, eu queria 0 quilômetro, e fica de beicinho com Deus, fica emburradinho, acha que ainda Deus tem que obedecer o mimo do crente. Tem que obedecer o beicinho, pastor? Não funciona desse jeito, porque
Deus é soberano sobre todas as coisas. Se Ele deu o carro 2012 é porque você não dá conta de pagar o 2018. O IPVA é caro, a casa deu a pequena porque é grande, você não ia manter. Ele sabe todas as coisas. Tudo está no controle dEle. Tudo. O que aconteceu com Jonas? Agora começa a derrota. Veio de Jonas, sai alegre, saiu emburrado. Saiu daquele lugar com um beicinho e ainda se acha no direito de orar e pedir outras coisas para Deus. Agora o Senhor acaba com a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Quantas vezes eu vi crente cheio do Espírito Santo, pedir para Deus levar, para morrer. Um homem que estava na barriga do peixe, um homem ao qual ganhou muita vida, e se acha no direito de pedir a morte. Nós não temos esse direito de pedir a morte, porque tem o poder da vida e da morte, se chama Deus. Só Ele tem esse poder. A vida é um presente que Deus coloca todos os dias. Quando você acorda, quando eu acordo, quando você acorda, Deus está presenteando você de poder acordar e ver o sol novamente. Mas aqui existe um profeta, um homem, um crente, que é desobediente. Jonas saiu de Nínive, foi para o lado do sol. Então o Senhor fez crescer, eu vou resumir, uma planta por cima dele. Fez uma sombra, que ele se sentisse mais confortável. Então ficou muito satisfeito com essa planta. Ficou embaixo da planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, Deus ordenou a um bicho atacasse a planta. E ela secou. Depois o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mais uma vez, todos obedeceram a Deus, mas o crente, que ele foi? Desobediente, e ainda pediu pela segunda vez morrer. Por quê? Porque estava tomando sol na cabeça. O que Deus quis mostrar a Jonas aqui? Mas Deus perguntou a Jonas: você acha que é certo ficar com raiva por causa de uma planta? Jonas respondeu: é claro que eu tenho razão para morrer com raiva, é com tanta raiva que até quero morrer. Pediu pela terceira vez. Então o Senhor disse: esta planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você não fez nada por ela, nem fez-a crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muita razão, tenho que ter pena de uma grande cidade de Nínive, onde há 120.000 crianças inocentes e animais. A história diz que eram crianças inocentes. Talvez seriam pessoas de idade, mas a história, se você for estudar, você que está anotando aí, existia mais de 600.000 pessoas naquele lugar. Houve um grande avivamento, houve um grande clamor daquele povo, pedindo arrependimento. Deus poderia ter feito como Sodoma e Gomorra, mandado fogo do céu naquele lugar, mas pela graça, pela misericórdia, pela bondade, Deus usou o servo dele, que tinha uma unção, tinha um peso, era único, para trazer conversão àquele lugar. Aonde ele passava, as pessoas se convertiam, mesmo ele sendo emburrado, mesmo ele sendo difícil, mesmo ele não sendo obedecendo. A graça e a misericórdia de Deus é abundante. Você imagina, se ele fosse um crente obediente, o que Deus iria fazer na vida dele? O que Deus ia fazer na vida dele, pastor? Talvez Deus usaria ele em outras nações. A história não fala. Mas por quê? Porque às vezes eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim em primeiro lugar. Às vezes nós achamos que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer.
O louvor tem que ser do meu jeito. O louvor é para Deus. A palavra tem que ser assim. A palavra, quem faz é Ele. Talvez você na sua casa ache que seu marido tem que ser de uma forma, mas é do jeito de Deus. É Deus que tem que converter a vida dele, converter a vida da mulher, converter a vida do seu filho. É Ele que tem que transformar, é Ele que tem poder de graça infinita. Não funciona do nosso jeito, nem da nossa maneira. Para concluir, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Talvez o que nós precisamos ter no nosso coração, para não termos um tribunal no nosso coração, para não julgar o próximo, para obedecer o Deus na primeira vez, nós temos que ter o amor. E o amor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se estamos tendo atitudes erradas, nesta noite o Senhor fala para vocês, igreja amada, arrependam-se perante a face do Senhor, porque Ele quer colocar mais amor dentro de você. Mais amor. Se o meu povo me chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, se afastar dos meus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se coloque de pé. Eu quero finalizar. Não precisa vir aqui pedir louvor, se assim o pastor me permitir. Coloca uma música, filho. Pode ser aquela lindo, lindo és. Se puder apagar as luzes. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos do céu, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Talvez você entrou na boca do peixe por uma desobediência, por uma palavra. Se você falar, eu não tenho pecados, você já pecou só de pensar assim. Todos somos falhos, inclusive a mim. Talvez você, Deus está dando a segunda, a terceira chance. É momento de você agarrar esta chance. O Senhor fala para você, agarre a chance, porque se Jesus vier hoje tocar as trombetas, você está preparado para subir com o Cordeiro? Ah, pastor, mas eu tenho namoro, eu não consigo largar o sexo. Ah, eu não consigo obedecer. Ah, eu não consigo parar de mentir, parar de brigar. Ah, pastor, mas se tocar a trombeta e o noivo vier buscar a sua noiva, será que as 5 noivas prudentes estão preparadas para subir? É momento de você se humilhar perante o Senhor. É momento de eu me humilhar perante o Senhor. É momento de nós, como igreja, nos humilharmos. O avivamento começa de dentro para fora. Se você quer sentir algo diferente do Espírito Santo nesta noite, se você precisa que o Senhor transforme algo na tua vida, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque quando você estiver na boca do peixe, só Ele que pode te resgatar. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero interceder por este povo, Senhor. Oh, Senhor, eu profetizo que ninguém entre na boca do peixe, Senhor. Oh, Espírito Santo, que todos possam, Pai, obedecer a sua voz no primeiro início, Pai. Quando o Senhor falar, assim diz o Senhor, a tua igreja vai abrir os ouvidos
e vai falar: estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Confesso para os irmãos que a minha esposa, anteontem, ouviu um choro muito profundo, e abriu os olhos, e o choro continuava. Eu fiquei preocupado de ser o choro do Espírito Santo, de eu, como homem, estar desobedecendo a Deus. Eu fui para meu quarto e falei: Senhor, se estou desobedecendo o Senhor em alguma área da minha vida, me perdoe, Senhor. Talvez nós, como homens, ajude a orar. Talvez nós, como homens, sem querer, nós entramos na boca do peixe. Talvez nós, como homens, temos uma atitude que levamos a nossa família inteira dentro da boca do peixe. Talvez nós, como homens, temos posturas que vai trazer consequências. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que toda raiz maligna o Senhor venha cortar e arrancar da tua vida, que você seja noiva limpa e separada do Senhor. Eu profetizo e libero sobre esse lugar, que vocês serão a noiva obediente, as 5 virgens prudentes, que estarão com a lamparina acesa, esperando o Cordeiro, e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. O Senhor está aqui nesta noite. Pastor Joel, vem ajudar a gente a orar, Pastor Joel. Orar com as pessoas. Os obreiros, vamos orar. Libere palavras sobre as pessoas. Vocês estão liberados. Deixa Deus usar. Ouçam as minhas palavras. Talvez você que está no banco aí, tentaram te calar, tentaram te colocar dentro da boca do peixe. Talvez o Senhor quer usar a tua boca para profetizar. Talvez o Senhor quer colocar 6 palavras na tua boca e te usar para profetizar através de nações. Talvez você tenha insegurança, mas o Senhor manda te dizer: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que transformo, eu sou o Senhor que mudo. Depende de você. Dê um passo de vitória. Eu vou orar com você aí embaixo.